Estima-se que todos os anos, entre 800 a 1.000 pessoas morrem em consequência de ataques de crocodilos. E olha que das 23 espécies de crocodilos, apenas 6 delas são consideradas perigosas. Porém, devido ao tamanho que esses animais ficam, um ataque pode ser fatal e dificilmente uma pessoa consegue sobreviver, principalmente se estiver dentro da água. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo no nosso canal. O maior crocodilo em cativeiro de todos os tempos, mas que infelizmente já morreu, foi o Lolong, que foi encontrado em um riacho nas Filipinas, em 3 de setembro de 2011. Na época, ele foi capturado por agentes do governo, moradores locais e caçadores de crocodilos. E se tratando de um enorme animal com mais de 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada, ele deu muito trabalho para esse pessoal. Mas por que diabos eles capturaram esse crocodilo? Segundo rumores, o Lolong já tinha matado 2 pessoas, um pescador e uma criança de 12 anos. Foram necessárias 3 semanas para que conseguissem pegar o animal, que em algumas ocasiões conseguiu escapar das cordas e armadilhas. Quando ele finalmente foi capturado, precisaram de 100 pessoas para conseguir levá-lo até a terra. Após ser levado para cativeiro, exames mostraram que havia restos de búfalos no estômago do animal, mas nenhum sinal de carne humana. E Lolong, que ganhou esse nome por causa de Ernesto Lolong, um dos veteranos caçadores que liderou a caçada ao animal, entrou para o livro dos recordes como o maior crocodilo do mundo em cativeiro. No dia 10 de fevereiro de 2013, Lolong foi encontrado morto dentro de sua jaula. A necropsia mostrou que ele havia morrido de pneumonia e parada cardíaca, que foi agravada por uma infecção por fungos e estresse. Após a morte de Lolong, quem recebeu o título de maior crocodilo em cativeiro foi Cassius, um monstro de 5,5 metros de comprimento. Batizado em homenagem ao famoso boxeador Muhammad Ali, que nasceu como Cassius Clay, o crocodilo foi capturado em 1984 e, desde então, há mais de 30 anos, vive em um parque de crocodilos no norte do estado de Queensland, na Austrália. Um detalhe interessante é que Cassius não possui a perna dianteira esquerda. Provavelmente, segundo especialistas, ele deve ter perdido a pata em um confronto quando ainda estava na vida selvagem. Desde que foi para o cativeiro, George Craig é quem cuida de Cassius. Durante todos esses anos, Craig alimentou Cassius todos os dias e confessa que se o animal tivesse chance, o devoraria em um piscar de olhos. Em 2013, quando Cassius completou 110 anos, ele ganhou até um bolo com 20 quilos de carne de frango. Agora eu vou contar para vocês a história de um grande crocodilo devorador de homens, chamado Gustave. Sem sombra de dúvidas, esse é o animal mais perigoso da nossa lista. E eu não afirmo isso por causa do seu tamanho, não, mas sim por causa da quantidade de pessoas que ele já matou. Gustave é um grande crocodilo do Nilo e dizem que matou cerca de 300 pessoas nas margens do rio Ruzizi e ao norte do lago Tanganica. Gustave foi nomeado por Patrice Fayer, um herpetólogo que o estuda e investiga desde o final dos anos 1990. Muito do que se sabe sobre Gustave vem do filme Capturing the Killer Croc, que foi lançado em 2004. O filme documenta uma tentativa de captura e estudos sobre Gustave. Como o animal não foi capturado, seu comprimento e pesos exatos são desconhecidos. Em 2002, foi declarado que ele poderia ter facilmente mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Se for verdade, isso torna Gustave o maior crocodilo de água doce e também o maior crocodilo do Nilo. E vale lembrar que o tamanho estimado de Gustave é muito maior do que o tamanho médio de um crocodilo do Nilo,
que é de 4,2 metros. Portanto, é bem provável que tenham dado uma exagerada no tamanho desse crocodilo. Quando foi avistado pela primeira vez, ele foi estimado ter cerca de 100 anos para conseguir atingir esse tamanho excepcional. No entanto, Gustave revelou uma dentição completa quando abriu a boca. E sabendo que um crocodilo de 100 anos geralmente está quase sem dentes, foi estimado que ele provavelmente não teria mais de 60 anos e provavelmente ainda estaria, digamos assim, em fase de crescimento. Gustave também é muito conhecido pelas 3 cicatrizes de bala em seu corpo, além de uma profunda cicatriz do seu lado direito. As circunstâncias em torno das 4 cicatrizes são desconhecidas, mas acreditam que são as marcas que os caçadores deixaram quando tentavam capturá-lo. Especialistas que estudam Gustave afirmam que seu tamanho e seu peso incomuns impedem sua capacidade de caçar presas ágeis e habituais da espécie, como peixes, antílopes e zebras, forçando-o a atacar animais maiores como hipopótamos, gnus e humanos. De acordo com a população local, Gustave caça e deixa os cadáveres de suas vítimas intactos. Além disso, os crocodilos podem passar vários meses sem comer. E um animal do tamanho de Gustave poderia se dar ao luxo de selecionar sua presa com cuidado. O último relato de avistamento de Gustave foi em fevereiro de 2008, por especialistas da National Geographic. A última notícia que se tem de Gustave foi em junho de 2015, quando um morador afirmou que o crocodilo arrastou um búfalo adulto na margem de um rio. Enquanto alguns acham que Gustave morreu, outros acreditam que ele ainda está solto por aí, esperando fazer sua próxima vítima. Em 2014, um crocodilo virou notícia no mundo inteiro, depois que algumas imagens foram divulgadas na internet. No caso, o crocodilo se chama Brutus e ele vive no rio Adelaide, no Parque Nacional Kakadu, na Austrália. As imagens mostravam o momento em que Brutus, que mede cerca de 5,5 metros, conseguiu matar um tubarão-touro. Outras imagens de Brutus eram tão assustadoras que precisaram fazer uma análise forense para comprovar a veracidade das imagens, como essa aqui, que foi parar na capa de uma revista. Brutus é praticamente uma atração turística, já que muitos guias locais gostam de alimentar o animal no que é chamado de cruzeiro de crocodilos. Os turistas pagam para atravessar o rio de barco, enquanto os guias oferecem carne aos animais, que saltam da água para conseguir pegar o alimento. E assim como no caso anterior, Brutus também não tem uma das patas dianteiras. E segundo especialistas, ele perdeu enquanto lutava com outro tubarão. Em agosto do ano passado, turistas conseguiram registrar uma disputa violenta entre Brutus e outro crocodilo. Enquanto Brutus estava sendo alimentado pelo barco de turistas, um outro crocodilo chamado Dominator, de 6 metros, o atacou de forma inesperada. Os turistas ficaram muito assustados com a luta sangrenta entre os dois animais, até porque se tratava de 2 gigantes da natureza. Apesar de ter sido atacado de forma covarde, as notícias locais disseram que Brutus continua vivo. Por fim, eu quero relatar um caso de um gigante que foi capturado recentemente, em agosto deste ano, para ser mais específico. Dessa vez, um crocodilo de 4 metros de comprimento e cerca de meia tonelada foi morto e decapitado na Indonésia. O motivo? Segundo os moradores locais, o crocodilo tinha feito muitos ataques a humanos, tanto que ele foi apelidado de demônio. O crocodilo, que tinha cerca de 50 anos, foi caçado pelos aldeões e preso em cativeiro. 2 dias depois de ser preso, o animal acabou morrendo de exaustão. Na hora de enterrar o animal, os moradores tiveram que transportá-lo em uma retroescavadeira, principalmente por causa do seu tamanho e peso. Por medo e superstição, os moradores exigiram que a cabeça do animal fosse arrancada e que seu corpo fosse enterrado separadamente da cabeça.
As autoridades até tentaram convencer as pessoas a levarem o animal para um lugar mais seguro. Porém, os moradores, por motivo de crença, exigiram que o animal fosse morto e enterrado conforme eles desejavam. Antes do crocodilo ser enterrado, as autoridades fizeram uma análise do animal e perceberam que, além de ter por volta de 50 anos, ele também não tinha nenhum dente. Esses foram alguns dos maiores crocodilos já registrados no mundo. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!